a pergunta que a aluna me fez essa semana foi: mas eu vou ficar ouvindo, sendo que eu não consigo entender? E eu respondi para ela que sim. Como prova, eu pedi para ela ler um trecho. Esse trecho tinha aproximadamente umas 110 palavras. E eu pedi para ela fazer o seguinte: fala para mim o número exato de palavras que você não entende desse trecho aqui. E ela falou assim: eu não entendo 9 palavras. Você fazendo a conta, eu falei pra você que eu ia fazer conta hoje? Não falei? Lá vem. Se o texto tem aproximadamente 110 palavras e ela não entendeu apenas 9 palavras daquele texto, fala pra mim qual é a porcentagem que ela consegue entender de vocabulário daquele texto escrito. 90%. No mínimo 90% ela consegue entender porque ela já tem familiaridade com aquele tipo de vocabulário. Agora, por que diabos que a pessoa consegue entender 90% do vocabulário de um texto que está escrito e não consegue entender quase nada de um áudio, né? Só porque não está escrito e está em formato de som, a pessoa não consegue entender. É justamente por causa disso, porque deixa de lado, né? Deixa para depois, aí a pessoa vai aprendendo, ganhando uma boa base de vocabulário, conhece 90% do texto, mas não consegue identificar no áudio. E isso, se você somar com as práticas de só assiste filme em inglês se for legendado, a pessoa tá lendo o tempo todo, ela nunca, né, se deixa ali se desafiar, né, só com o ouvido para se familiarizar, mesmo que não esteja entendendo nada. Tem aquela impressão que não tá entendendo nada, né? Quando a gente fala que é importante ouvir para você ir se familiarizando, não significa que você vai aprender um idioma apenas de ouvir. Dá para fazer isso? Dá, mas o ideal é que você more no lugar, né? Que fale o idioma. Como que a gente consegue acelerar esse processo daqui do Brasil, morando aqui? Porque você tem o áudio e tem a parte escrita. Então você tem que associar essas duas práticas, né? Da leitura e do reconhecimento daquelas palavras que estão ali, que no caso dessa aluna, ela já conhecia 90% do vocabulário que estava ali. Então, ela tem que aprender, pelo menos, a reconhecer uns 60%. O ideal é que ela esteja ali equilibradinha, certinha. 90% que ela entende de um texto escrito, 90% que ela entende de um texto falado, né? Do áudio apenas. Então, se ela associa essas duas práticas, ela consegue acelerar esse processo de reconhecimento daquilo que ela já sabe. Você não está ali aprendendo uma língua através do áudio. Não tem absolutamente nada a ver com isso. No contexto, né, de que você aprende uma língua só ouvindo. Não é isso. O que a gente está falando aqui é que você precisa, né, para você aprender uma língua, você precisa ter essa habilidade de reconhecer aquelas palavras, pelo menos as que você já sabe. Você tem que reconhecer no áudio também. Em paralelo, uma hora você lê apenas, outra hora você ouve apenas, outra hora você lê e ouve ao mesmo tempo. Então você vai brincando, vai jogando com essas 3 técnicas que aí você consegue desenvolver. Porque aquelas palavras que você está treinando naquele texto específico, naquele áudio específico, elas vão aparecer de novo milhares e milhares de vezes. Nunca mas eu vou estudar só esse texto aqui, né? Essas palavras são justamente as palavras mais comuns da língua, que você precisa saber tanto lendo quanto ouvindo. Faça o teste. Pega um texto que tem texto e áudio e aí você contabiliza. Eu vou ouvir esse trecho aqui, tem tantas palavras, e aí você ouve e tenta reconhecer as palavras que estão ali no áudio. Você consegue reconhecer o mesmo número de palavras? Não ainda? Então significa que você tem que ouvir bastante e treinar dessa forma para você evoluir. E fazer isso de forma frequente. Fazer de forma frequente, de preferência semanalmente, né? No mínimo uma vez na semana. O ideal é todo dia, óbvio, mas no mínimo uma vez na semana. E a gente pode falar que isso funciona porque o nosso método ele foi baseado em cima disso. Os alunos, toda semana trabalhando com o áudio e o texto, mas também tendo os exercícios que eles precisam só ouvir. Então a gente sabe que funciona e é por isso que a gente está compartilhando aqui com vocês. Dica preciosa. A gente insiste muito nisso porque é simples. A conta é a seguinte: 100% das pessoas que exercitam
com o áudio e o texto, elas fazem progresso. Realmente. É um desafio que eu lanço aí. Tá lançado o desafio.